Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a este programa Lux Esotérica, a luz que brilha nas noites aqui da programação da Rádio Esotérica FM e também agora com imagens também da Ustream, que vocês podem ver aí bem abaixo do nosso playlist, ouvintes. Cliquem na janela aí da Ustream, vocês estarão acompanhando imagens diretamente aqui do nosso estúdio. A esse programa, ouvintes, que está com vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, trazendo temas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, da sabedoria divina, a teosofia, a grande doutrina dos mestres da grande fraternidade branca, os mestres da sabedoria oriental. E nós estamos levando para vocês, ouvintes, os temas do livro O Sistema Solar, nessa atual fase do nosso programa, e recomendamos muito especialmente a todos aqueles que nos acompanham, obtenham, caros ouvintes, este maravilhoso livrinho que realmente vai ser realmente uma aquisição cultural muito importante para todos vocês. O livro do Major Arthur E. Powell, que é uma compilação de muitos e muitos temas de livros de Charles Webster Leadbeater, de livros de Annie Besant, também temas de Madame Blavatsky nos seus fabulosos e grandiosos escritos. Tudo isso, ouvintes, para tratar desse tema realmente muito interessante, que fala do lado oculto do sistema solar. Hoje nós sabemos que a ciência, ouvintes, ela está progredindo justamente no lado oculto das coisas. E o sistema solar, ouvintes, é cheio realmente de grandes fatos que ainda são ocultos para a humanidade. Nós que já estamos aí nos arrogando o direito, ouvintes, de explorarmos o cosmos, já retornamos até a Lua. Brevemente, ouvintes, nas próximas décadas, o homem pisará uma vez mais no planeta Marte, e a astronomia, a astrofísica, a cosmologia vão se ampliando cada vez mais, ouvintes, trazendo sempre novos conhecimentos para a humanidade. Agora, existe, caros ouvintes, como muito bem disse Shakespeare na sua maravilhosa peça Hamlet, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, ouvintes. Então nós já falamos com vocês aqui de que o sistema solar, do ponto de vista esotérico, ele tem muito mais coisa do que nós podemos aí simplesmente compreender sem termos acesso, ouvintes, às informações esotéricas. Esse quadro que nós estamos exibindo para vocês mostra exatamente como que é a verdadeira composição da cadeia terrestre, que está sendo vitalizada por um espírito planetário, aquilo que em teosofia nós chamamos de logos planetário, um grande espírito, caros ouvintes, que não nasceu nesse sistema solar. Ele é uma entidade espiritual avançadíssima, que juntamente com outros 6 grandes espíritos de sistemas solares anteriores foram convocados para trabalhar nesse atual sistema solar, que é a segunda grande encarnação daquele espírito, caros ouvintes, que as religiões chamam de Deus, os maçons chamam de o grande arquiteto do universo, o grande geômetra, aquele, caros ouvintes, que é o alfa e o ômega, aquele em quem, caros ouvintes, nós vivemos
nos movemos e temos o nosso ser. É o Verbo, caros ouvintes, o Logos solar, o grande Espírito que preside esse nosso sistema. Ele que é o Pai de todos, o grande emanador, o grande demiurgo, aquele, ouvintes, cuja consciência está muito além da nossa percepção, mas é a sua vontade divina que faz movimentar esse sistema. E a Terra, caros ouvintes, está interrelacionada com o planeta Marte e com o planeta Mercúrio e com mais 4 outros planetas que têm matéria astral e matéria mental inferior. Essa composição, ouvintes, é realmente uma temática que só é abordada pelos esoteristas. A ciência realmente nada sabe sobre esses globos que estão simultaneamente existindo no sistema solar nesse momento, e nós vamos trazer para vocês aqui os temas do próximo capítulo do livro de Arthur Powell. E também, só mencionando, caros ouvintes, a Bíblia Sagrada, numa de suas passagens, fala das suaves emanações das Pleiades. E nós estamos vendo aí, aqueles que estão nos acompanhando pela Ustream, estamos vendo aí imagem das Pleiades, que, vista da Terra, caros ouvintes, é uma das constelações mais bonitas. Tem aparentemente um quadrado com estrelas muito brilhantes, mas na verdade, ouvintes, essa constelação das Pleiades é um grande celeiro de novas estrelas que estão se desenvolvendo. Ali, na verdade, existem 400 novas estrelas recém-nascidas, caros ouvintes, que nasceram, recém-nascidas em termos cósmicos, porque elas têm já algumas centenas de milhões de anos, mas em termos cósmicos, isso, caros ouvintes, é estar cheirando a leite. São estrelas novíssimas, são 400 novas estrelas que estão se desenvolvendo ali. E, por incrível que pareça, a Bíblia Sagrada, as Escrituras cristãs, fala das doces influências das Pleiades. O que nós temos a ver com as Pleiades, ouvintes? Pleiades que tem exatamente uma estrela que é chamada Alcione. Alcione, que é o nome de uma estrela que foi consignada ao espírito de Jiddu Krishnamurti, que foi assim batizado para identificá-lo entre as encarnações. E a nossa relação esotérica com as Pleiades, ouvintes, é que a matéria do nosso próprio sistema solar também veio daquela região onde 400 novas estrelas estão nascendo. Então, ouvintes, como nós dissemos em outro programa, esta molécula de ferro que está no nosso sangue, que compõe juntamente com outros átomos a molécula da hemoglobina, que faz com que nós possamos respirar e levar o oxigênio a todos os pontos do nosso corpo. Esse ferro foi forjado por estrelas que nasceram e morreram naquela região das Pleiades. E esse ferro, ouvintes, que existe aqui na Terra, que está no nosso sangue, que nós comemos nos alimentos, ele não foi criado pelo nosso planeta. Ele foi fruto do trabalho alquímico, do trabalho de transformação de elementos leves como o hidrogênio, que as estrelas queimam e transformam dioturnamente, até que se tornasse elementos mais pesados, entre eles o ferro.
Então, ouvintes, nós estamos profundamente ligados com esta constelação das Pleiades. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de vê-la nos céus, apreciem, ouvintes, o verdadeiro berço da nossa existência. E caros ouvintes, uma viagem cósmica que todos nós estamos fazendo, ouvintes, nesta nossa galáxia, a Via Láctea, mas o nosso lugar no universo, ouvintes, é o Sistema Solar, sobre o qual nós vamos continuando aqui agora o 5º capítulo do livro do Arthur Powell. Vamos falar mais sobre o Sistema Solar, a sua composição. Falamos ontem aqui sumariamente sobre em que nível estão os 7 sistemas que estão funcionando no Sistema Solar atualmente, e nós vamos ver exatamente aquilo que sumariamente também está acontecendo, ouvintes, no Sistema Solar, trazendo a evolução, trazendo o progresso contínuo de toda a vida nesse sistema, que a imagem, caros ouvintes, do Sistema Solar é essa que é verdadeiramente a própria capa desse livro, O Sistema Solar, do Major Arthur Powell. No centro do sistema está o Logos, o Verbo solar, aquele que o apóstolo João menciona no início do seu evangelho. No começo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo, ouvinte, significa o poder de manipular, de vibrar, ouvintes, de criar novos mundos através da vibração da consciência, da vibração mental. E ao redor do Logos solar, ouvintes, temos os 10 esquemas que estão funcionando no nosso Sistema Solar atualmente. Existem 7 grandes espíritos planetários ao redor do Logos solar, mas os esquemas, na verdade, são 10. E ligado a cada um desses 10 esquemas estão as cadeias planetárias que evoluem, caros ouvintes, paulatinamente, conforme o tempo vai passando. Então, muitos e muitos milhões de anos, ouvintes, são necessários para que haja um desenvolvimento total desse sistema, ouvintes. E a Terra, caros ouvintes, é apenas um desses esquemas. Exatamente isso que nós estamos mostrando agora para aqueles que têm o privilégio de estar nos assistindo pela Ustream. Então, aqui o livro do Major Arthur Powell diz o seguinte: este diagrama que nós estamos mostrando representa o Sistema Solar com seus 10 esquemas de evolução, cada um dos quais consiste em 7 cadeias de 7 globos. As 7 rondas de cada cadeia são indicadas, como antes, pelos círculos traçados através dos globos. A esta altura, o estudioso deve ter se dado conta de que, como as 7 cadeias de cada esquema existem sucessivamente, esse diagrama que nós estamos mostrando não representa o Sistema Solar como ele é na atualidade, mas sim como um quadro coletivo das fases pelo qual ele passa. Então, a verdadeira situação, ouvintes, do Sistema Solar, nós vamos ver no próximo diagrama. Aí sim, como é a imagem, a fotografia de como ele está nesse exato momento. Obviamente que o centro do sistema sempre será o Logos solar, sem o qual nada
poderia existir nesse sistema. Abaixo dele, os 10 esquemas e os 7 logos planetários. Agora, nas bordas desse sistema, aí sim, cada esquema, ouvintes, ele tem a sua atual posição, né? Então nós vamos ver exatamente qual é a posição, por exemplo, do esquema da Terra. Então, o que nós visualizamos nesse esquema da Terra que nós estamos aqui mostrando é que nós estamos na 4ª cadeia do esquema terrestre. Já se passaram 3 cadeias anteriores, estamos na 4ª cadeia do esquema terrestre e faltam ainda, que nós temos círculos pontilhados indicando que ainda faltarão para nós completarmos a evolução da cadeia terrestre, mais 3 cadeias que ainda vão acontecer, ouvintes, no tempo. Isso aqui com certeza garante que nós temos alguns bilhões de anos ainda adiante para evoluir. E nós estamos presentemente nessa 4ª cadeia, que é a cadeia terrestre, que, como nós já dissemos e vamos repetir aqui muitas vezes, envolve o planeta Terra, o planeta Marte e o planeta Mercúrio e também planetas invisíveis. Nós estamos exatamente saindo do meio desse processo. Um pouco acima aqui do esquema terrestre, nós temos o esquema venusiano, que é o esquema mais avançado do sistema solar, porque ele se encontra na 5ª cadeia. Não existe nenhum outro planeta, ouvintes, nenhum outro esquema no sistema solar que esteja tão avançado. Inclusive, a própria humanidade de Vênus atualmente é composta basicamente por seres que nós, seres humanos, só podemos chamar de mestres de sabedoria. São pessoas extremamente avançadas. E os outros sistemas, ouvintes, como o sistema de Vulcano, está também atrasado em relação a nós na evolução, está na 3ª cadeia. O esquema de Vênus está na 5ª, é o mais avançado, mas para ele também ainda existe mais 2 cadeias a serem formadas. Há os chamados esquemas inominados, que ainda não estão plenamente formados, como é o sistema do cinturão de asteroides, que existe entre o planeta Marte e o planeta Júpiter, né? E mais abaixo aqui nós temos os esquemas dos planetas gigantes, né? E que são também gasosos, como o planeta Netuno, que está mais ou menos no mesmo nível que a Terra, o sistema de Urano. Netuno está na 4ª cadeia, assim como a Terra. Urano está na 3ª cadeia, Saturno também na 3ª, ou seja, estão atrás de nós, bem como o do maior planeta do sistema solar, que é o esquema de Júpiter, que também está na sua 3ª cadeia. E então, esta é, caros ouvintes, a chapa fotográfica de como está a evolução da vida em todos os planetas do sistema solar. Voltando aqui ao livro do Paul, nesse capítulo que realmente é muito curto, então ele fala que esta imagem é o estado real do sistema solar no momento presente. Continuando aqui, atualmente, portanto, o sistema solar tem 70 planetas, os quais, como já ficou dito, têm uma localização definida no espaço e giram em torno do nosso Sol, ou dele dependem de um ou de outro modo. E esses 70 planetas são apresentados num outro diagrama que nós vamos ver aqui. É uma outra maneira
de nós visualizarmos esse esquema, caros ouvintes. Se nós visualizarmos aqui os planos, né? Tendo o plano físico como o mais denso, então as cadeias que estão mais materializadas, por assim dizer, são os esquemas da Terra, que é o mais materializado de todos, e também o de Netuno. Acima um pouco estão os esquemas do planeta Vulcano, que é um planeta intramercuriano, né? Ou seja, mais próximo do Sol do que Mercúrio. Vênus também só tem um único planeta físico, assim como Júpiter, Saturno e Urano. Temos aqui no final desse esquema demonstrado aqui os 3 esquemas não nominados. São sistemas que ainda não entraram numa função direta, então são esquemas que não são sequer denominados ou batizados. E nós podemos, uma vez mais, visualizar aqui, ouvintes, que todos os planetas têm não só um planeta físico, mas também tem outros globos, outros planetas invisíveis que estão ligados com eles. Então esta é realmente a grande diferença entre a visão esotérica do sistema solar e a visão da astrofísica ou da astronomia, porque a astronomia ainda não descobriu, ouvintes, esses planetas invisíveis, né? Graças a Deus ainda não descobriu. Eles já perceberam que existe a tal da matéria escura, porque realmente os cálculos que a física faz atualmente, por exemplo, para perceber o giro da nossa galáxia, o que eles perceberam é que existe mais matéria, existe mais massa na nossa galáxia do que é visível e aquilo que os cientistas contabilizam. Porque eles perceberam o seguinte: se a massa fosse apenas aquela que nós podemos perceber através dos telescópios, dos radiotelescópios, então o centro da galáxia deveria estar girando mais rapidamente do que a periferia. Mas o que os cientistas acabaram constatando, ouvintes, que é uma coisa realmente que tem chocado os cientistas, é que, por exemplo, aqui nós estamos vendo uma foto de uma galáxia. Se a matéria, caros ouvintes, dessa galáxia, por exemplo, se essa aqui fosse a Via Láctea, a nossa galáxia, ela teria de uma ponta até na outra 100 mil anos-luz de comprimento, né? A Terra estaria mais ou menos aqui numa região como essa, a cerca de 30 mil anos-luz de distância do centro. Mas se a matéria fosse só essa que é visível, que é captável pelos instrumentos, então o centro da galáxia deveria estar girando mais rapidamente do que a periferia da galáxia. Isso seria algo de se esperar, como acontece, por exemplo, no sistema solar. Os planetas que estão mais perto do Sol, como Mercúrio, giram muito mais rápido. Mercúrio tem um ano de 88 dias, né? A Terra tem um ano de 365 dias e 6 horas, e planetas como Plutão, como Netuno, né, tem centenas de anos para completar um giro ao redor do Sol. Quer dizer, os planetas exteriores giram mais lentamente. Mas no caso da galáxia, isso não é realidade, ouvintes. Na verdade, uma estrela na periferia da galáxia está girando ao redor do centro da galáxia com a mesma velocidade das estrelas que estão perto do centro da galáxia. Então, o que os cientistas inferiram é que existe uma matéria invisível, que eles chamam justamente
de matéria escura. Essa matéria não é captável pelos instrumentos, não é nem visível nem registrável por radiotelescópios ou outras frequências, não é raio-x, não é raio gama, não são frequências de onda que são perceptíveis, então não é uma substância conhecida, então a ciência está sendo forçada a chamar essa matéria de matéria escura. E do ponto de vista esotérico, ouvintes, o que é essa matéria escura? Que não os planos espirituais que estão aqui nas galáxias. Como nós estamos estudando, cada um dos planetas está acompanhado justamente dessa matéria escura, que na verdade são os planos, são os planetas invisíveis que acompanham, caros ouvintes, esses esquemas. Então aí é um ponto que a ciência está sendo forçada, caros ouvintes, a ter noções idênticas ao que o esoterismo tem. Porque a teosofia, o esoterismo nos diz de que existe muito mais matéria, muito mais realidades, muitas outras dimensões além do que as dimensões físicas. Mas nós vamos continuar falando desse assunto, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando com vocês, continuando aqui os temas, os tópicos do livro O Sistema Solar. Nós vamos fazer aquele tradicional intervalinho, caros ouvintes, para refrescar aqui a garganta, nos preparar para o segundo tempo, para o segundo round aqui do nosso programa. Nós vamos deixar vocês com um convite para que vocês venham se juntar aqui a esse trabalho, nos patrocinar, para que você continue a ter acesso aí a esse material na página da Loja Esotérica Virtual e muitas outras pessoas que procuram temas espirituais, temas sérios, estudos aprofundados e encontram aqui na nossa rádio, na nossa página, na Loja Esotérica Virtual, um material muito interessante para estudo. Precisamos, ouvintes, do seu patrocínio. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Continuando aqui as nossas investigações aqui baseadas nesse maravilhoso livrinho, O Sistema Solar, aqui do Major Arthur E. Powell. É difícil de acertar ele na câmera aqui. É melhor mostrar a imagem. E recomendamos a vocês, ouvintes, se vocês encontrarem aí nos sebos da vida, lá em www.estantevirtual.com.br, não deixem de adquirir esse livro aí, editado alguns anos atrás pela editora Pensamento, vale muito a pena. Então vamos continuar aqui os nossos estudos sobre esse livro, ouvintes. Vamos aqui ao próximo capítulo do livro O Sistema Solar, que vai começar a falar sobre a construção do Sistema Solar do ponto de vista esotérico, caros ouvintes. Aí é que realmente vai ser o diferencial, porque a ciência hoje sabe muita coisa sobre os planetas físicos, mas não sabe nada sobre a parte espiritual desse trabalho. Então, nós lemos aqui no 6º capítulo do livro do Major Arthur Powell. Tendo estudado em traços largos o plano geral do campo de evolução do nosso sistema solar, ser-nos-á conveniente voltar ao assunto para completar certos pormenores ulteriores e considerar também o modo em que o sistema foi construído originalmente a partir da matéria
primordial. Então, o que o nosso querido Arthur Powell aqui está colocando é como que surgiu, caros ouvintes, o sistema solar quando ele ainda não existia. Nós dissemos para vocês que ele tem a sua matéria originada da constelação das Pleiades, onde muitas e muitas estrelas nesse exato momento estão nascendo, estão se desenvolvendo. Então ele diz aqui: antes que o nosso sistema solar começasse a existir, existia a matéria raiz fundamental, a substância da qual seriam modelados todos os tipos de matéria de que temos algum conhecimento. Essa matéria raiz, que os cientistas denominam ou denominavam de éter do espaço, tem sido descrita no livro Química Oculta de Charles Leadbeater pelo nome de Koilon, do grego koilos ou oco. E aí vale uma explicação. Esse termo koilon foi usado porque as investigações clarividentes mostram que, fundamentalmente, ouvintes, a matéria, ela nada mais é do que a junção de pequeníssimas bolhas que são curvaturas do próprio espaço. Então, isso que a ciência hoje está descobrindo, as inumeráveis subpartículas, né? Elas, na verdade, são muito mais numerosas. Nós vamos ver isso a seguir, mas nós vamos ler aqui também para vocês que essa matéria é uma dobradura do próprio espaço, que é realmente uma coisa altamente esotérica. Então, para todos os sentidos físicos, né, o espaço ocupado pelo koilon parece vazio. Na realidade, porém, o éter é muito mais denso do que qualquer coisa que possamos conceber. E aí cita-se aqui o professor Osborne Reynolds, criador da célebre teoria que concorda com a investigação ocultista, que define a densidade do éter como de 10.000 vezes maior do que a da água, e a pressão média como de 750.000 toneladas por polegada quadrada. Então, esse aparente vazio do espaço, ouvintes, realmente é muito mais cheio do que se imagina. E a ciência vai e volta com esse conceito com relação ao éter, ouvintes, porque hoje os cientistas dizem realmente coisas absurdas, que a luz se propaga no espaço, sendo o espaço vazio. Como é que uma coisa pode se propagar no vazio, ouvintes? Porque o universo é totalmente avesso ao vazio. Na verdade, não existe vazio. Do vazio nada vem, caros ouvintes, para o vazio nada vai. Ex nihil, nihil fit, como diriam os antigos. Do nada, nada sai. Então, a densidade, ouvintes, do universo, ela é muito maior do que se imagina, e aquilo que a ciência julga ser um vazio, na verdade é um plenum muito mais cheio. Então continua aqui o livro. Esta substância só é perceptível para a faculdade de clarividência altamente desenvolvida. Temos de presumir a existência de um tempo, a despeito de não termos um conhecimento direto do assunto, em que essa substância enchia todo o espaço. Temos de supor também que algum grande ser, quase infinitamente mais elevado que o Logos de um sistema solar, mudou esse estado de repouso, derramando seu espírito ou força numa certa seção da matéria, seção do tamanho de um universo inteiro.
O efeito da introdução dessa força foi como o do sopro de um hálito poderoso, que formasse dentro do éter, ou Coilon, um número incalculável de minúsculas bolhas esféricas. As bolhas de Coilon são os átomos fundamentais com os quais se manufatura tudo o que chamamos de matéria. São a matéria atômica do plano cósmico mais baixo. Partindo deles, o Logos do nosso sistema solar formará agora os 7 planos de existência do nosso sistema, os quais, tomados em conjunto, constituem o plano cósmico inferior. É provável que a força da qual se formaram originalmente as bolhas seja o que Helena Petrovna Blavatsky cognominou Forrat, a que se referiu como aquele que vai cavando buracos no espaço, lembrando-nos assim do dito recente de um cientista francês, segundo o qual, abre aspas, não existe matéria, nada existe senão buracos no éter, fecha aspas. As bolhas não são como as bolhas de sabão, que não passam de películas de água com uma superfície externa e outra interna, em cujo interior existe ar. São como bolhas de água de soda, que tem apenas uma superfície, na qual o ar se encontra com a água. Como já dissemos, para a visão mais elevada possível, as bolhas parecem perfeitamente vazias, de modo que não se sabe se produz dentro delas algum movimento. Tampouco se sabe se giram ou não sobre os seus eixos. Elas não parecem ter nenhum movimento próprio, mas podem ser movidas como um todo do exterior, sozinhas ou em massa, mediante o exercício da vontade. Em nenhuma circunstância duas bolhas se tocam. Quando o Logos solar, o grande ser de quem o nosso sistema solar é uma representação, correspondente possivelmente a uma encarnação, no caso de um ser humano, ele decidiu manifestar-se quando surgiu da eternidade e ingressou no tempo e desejou formar este sistema, encontrou pronto para sua mão o citado material, a massa infinita de minúsculas bolhas, e começou definindo uma área, o limite do seu campo de atividade, o limite talvez de sua própria aura, uma vasta esfera cuja circunferência é muito maior do que a órbita do mais exterior dos seus futuros planetas. Isso é muito interessante, esse comentário do livro, ouvintes, justamente porque a ciência hoje conhece exatamente o limite do sistema solar. É uma região do espaço que é chamada de heliopausa, ou seja, todas as emissões que o Sol faz seguem em direção ao espaço, mas num determinado momento essas energias fazem uma curva e tendem a retornar. Ou seja, o sistema solar ele tem uma área de atuação definida, e na doutrina secreta se chama exatamente esta borda, esta fronteira final da influência energética do sistema solar de cordão dos anjos, ou também de anel não passarás. Existem inclusive animações com a pesquisa das emissões das energias solares, as grandes explosões do Sol que vão se propagando, passando pela região dos planetas, passando o último planeta, passando o cinturão de asteroides que está mais além dos planetas, e depois essa energia, por assim dizer, ao invés de continuar
o seu progresso, essa energia faz uma curva como se ela ficasse na borda de uma grande bolha. Então, a ideia que nós lemos na doutrina secreta, hoje em dia, ela tem um respaldo pela própria pesquisa científica, né? E continuando aqui. E dentro do limite da esfera assim assinalada, ele, ou seja, o Logos solar, executa um movimento que varre todas as bolhas até formar uma vasta massa central, condensando ou comprimindo a matéria bolha originalmente espalhada pela totalidade do prodigioso espaço, numa região menor. Em certa fase da condensação ou compressão, fase em que o raio de seu globo ainda se estendia muito além da órbita do planeta mais externo do sistema, como existe hoje em dia, ele provoca então em seu interior um movimento giratório, acompanhado de intensa ação energética ou elétrica, e cria assim um vórtice colossal de muitas dimensões, o material das nebulosas que estão por vir. A compressão da massa giratória continua através do que, para nós, seriam séculos sem fim. Com efeito, o vórtice feito pelo Logos, em primeiro lugar, ainda está em ação, no correr do processo da compressão. Ele, agindo através do seu terceiro aspecto, emite 7 impulsos ou alentos. O primeiro impulso faz surgir em toda a esfera vasto número de vórtices minúsculos, cada um dos quais arrasta para dentro de si 49 bolhas do Coilon original, dispondo-as de certa forma. É essa a metodologia para a criação da matéria, caros ouvintes, ou seja, as bolhas primordiais foram sendo ajuntadas pela força da consciência do terceiro aspecto, que é aquilo que no cristianismo se chama de Espírito Santo, mas que na verdade, ouvintes, é o aspecto mãe, o aspecto matrix, o aspecto matriz, que vai com seus impulsos energéticos juntando aquelas bolhas, né? Formando o primeiro conjunto, que é, obviamente, de 49 bolhas, deixando-os em número suficiente para proporcionar átomos ao mundo espiritual chamado Anupadaka, e arrasta-os de volta para dentro de si, desintegra-os nas bolhas componentes e depois, lançando-os de novo para fora, cria vórtices entre eles, cada um dos quais encerra dentro de si 49 elevado à segunda, ou seja, 2.401 bolhas. Então, esta composição de 2.401 bolhas do Coilon original perfazem os átomos do terceiro mundo ou o plano de Atma, né? O primeiro plano é o plano Adi, onde as bolhas estão originalmente, né, totalmente separadas, né, não estão em conjunto. No plano Anupadaka existem composições de 49 bolhas, e no plano de Atma são 49 elevado à segunda bolhas, ou seja, 2.401 bolhas. E continuando progressivamente nesse esquema, mais uma vez, decorrido certo tempo, chega um terceiro impulso, o qual do mesmo modo pega quase todas as 2.401 bolhas, deixando-as outra vez o suficiente para formar os átomos no mundo átmico,
arrasta-os de volta para dentro de si, desintegra-os e devolve-os ainda uma vez mais, como os átomos do quarto mundo, ou seja, o plano de Budi, ou o plano da intuição, que é formado na sua composição primordial por 49 elevado a 3 bolhas, ou seja, o átomo do plano búdico, do plano intuicional, tem 117.649 bolhas ou pequenas subpartículas do Coilon. E esse processo vai se repetindo até que o sexto impulso tenha construído os átomos do sétimo mundo, né? Que você já deve estar imaginando, é exatamente esse plano onde nós estamos, o plano físico, cujos átomos contêm então 49 elevado a 6 bolhas, ou seja, são praticamente 14 milhões de pequenas esferas, de pequenas bolhas originais do Coilon. E é evidente que esses átomos não são os que falam os químicos, mas sim os átomos fundamentais de que se fazem todos os átomos químicos. Então aqui existe justamente uma tabela que vai se multiplicando, né, vindo do plano Adi até o plano físico, também chamado em sânscrito de Shitula, né? Então lá no plano Adi existe apenas uma bolha. Depois em Anupadaka 49, em Atma 2.401 bolhas, em Budi 117.649 e exponencialmente, né? Ou seja, 49 elevado à terceira, à quarta, à quinta e à sexta potência, se chegando então na verdade não são 14 milhões, mas sim 14 bilhões, são 14 mil milhões, né? Isso é uma maneira que os povos, como aqueles que falam espanhol, que têm outras origens que não do português, eles não falam o termo bilhão, eles falam 14 mil milhões. Na verdade, os átomos primordiais físicos têm 13 bilhões 841 milhões 287.201 bolhas do Coilon original. É realmente uma composição muito grande. Então a ciência que está aí buscando através dos aceleradores nucleares, né, quebrar a matéria, ainda vai descobrir muita coisa. E continua aqui o comentário do Arthur Powell. Parece provável que os elétrons sejam átomos astrais, pois asseveram os cientistas que um átomo químico de hidrogênio contém de 700 a 1000 elétrons. Ora, um átomo químico de hidrogênio contém o equivalente a 882 átomos astrais. Isto pode ser uma coincidência, mas não é. Então, não é provável que isso seja uma coincidência. Assim, os cientistas parecem estar desintegrando a matéria física e descobrindo a matéria astral, embora pensem naturalmente que a matéria astral nada mais seja do que uma nova subdivisão da matéria física. E continua aqui o livro do Arthur Powell comentando: o bispo Leadbeater, de cujos escritos foi tirado o que acabamos de dizer, não sabe se tais átomos físicos desintegrados se reformam, ou seja, se recompõem. Mas quando, por um esforço da vontade, o átomo físico se desagrega em átomos astrais ou mentais, faz-se mister uma continuação do esforço para manter os átomos temporariamente nestas formas diferentes. Quando se retira a força da vontade, reaparece o átomo físico.
Tudo faz crer, entretanto, que isto se aplica apenas à desagregação dos átomos físicos fundamentais. Quando os átomos químicos se desintegram em átomos fundamentais, permanecem nesse estado e não retornam à situação original. Cumpre notar que, com quantos átomos de um plano qualquer, como o plano físico, por exemplo, não sejam feitos diretamente dos átomos do plano imediatamente superior, o astral, a não ser que as bolhas tenham passado pela experiência de atravessar todos os planos superiores, os átomos físicos não poderiam ser constituídos por eles. E continuando mais abaixo, assim sendo, cada átomo tem, como dizem os hindus, o seu aquilo. A palavra aquilo é a expressão reverente que destina-se ao ser divino, a medida da vibração do átomo que lhe é imposta pela vontade do Logos. É o que os hindus chamam de Tanmatra, a medida daquilo. Isto é, os eixos do átomo cuja divergência angular, dentro dos limites fixados de vibração, lhe determina a forma da superfície. Dessa maneira, a consciência do Logos, ou seja, de Deus, está no interior de cada átomo e expressa dentro de certas limitações que nós às vezes chamamos de planos. Então, o processo da criação da matéria em etapas sucessivas tem sido a miúde descrito como o aspirar e o expirar da divindade. A existência da matéria depende de forma absoluta da continuidade de uma ideia na mente do Logos. Se ele decidisse retirar sua força, por exemplo, do plano físico e deixasse de pensar nela, todos os átomos físicos se desintegrariam instantaneamente e todo o plano físico desapareceria num momento, como a chama de uma vela que se sopra. Então, caros ouvintes, é realmente interessantíssimo esse tema, que nós vamos continuar falando sobre ele amanhã, dando continuidade aqui a esse capítulo, o 6º capítulo do livro do Major Arthur E. Powell, O Sistema Solar. Mas cabe um último comentário, ouvintes, que apesar dessa matéria nos parecer tão densa, parecer uma coisa tão substancial, ouvintes, na verdade, tudo que está à nossa volta está sendo mantido pela consciência divina. Como o livro menciona, ouvintes, se Deus tirasse a sua consciência da matéria, ela simplesmente se desagregaria, desapareceria. Assim também, ouvintes, são os nossos pensamentos, são as nossas emoções e é também o nosso próprio corpo físico. Se nós, ouvintes, tirarmos a nossa consciência da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e até do físico, eles perdem totalmente o seu sentido. Então nós podemos ver as pessoas tristes, as pessoas deprimidas, as pessoas sem vontade de viver, as pessoas realmente sem objetivos e, obviamente, não acontece nada na vida dessas pessoas. Parece que elas estão abandonadas porque elas não colocam a sua consciência dentro da matéria, dentro do que está acontecendo. Então o ser humano, num nível muito menor, obviamente, todos nós, ouvintes, temos esse mesmo poder. O poder de sustentar, de manter as coisas que nós criamos, tanto as nossas ações, tanto as nossas emoções e a nossa consciência, o nosso pensamento. E essa matéria que está à nossa volta, ouvintes, é composta de muitos e muitos bilhões de
pequeníssimas bolhas que estão sendo mantidas juntas pela consciência divina e por muitos outros seres que pressionam essas bolhas para que elas existam. Então nós temos que ter muito claramente, ouvintes, dentro do nosso ser, o conceito da impermanência. Na verdade, isso que nos parece tão sólido, tão objetivo, na verdade é uma ideia, como disse, e não poderia deixar de estar errado, o grande Hermes Trismegisto. A realidade, caros ouvintes, o universo é mental, é consciência. E é Deus, caros ouvintes, é a divindade que mantém esse nosso sistema solar, esse universo, esta célula do universo que nós vivemos, ele mantém essa matéria do jeito que ela está. Então, ouvintes, se nós estamos aqui, é também pela sua emanação. Então nós sempre devemos estar realmente conscientes disso, tentando, ouvintes, ganhar realmente a nossa consciência maior, para que nós um dia, ouvintes, também possamos ser sustentáculos, sermos colunas, sermos aquela substância, aquilo, como dizem os hindus, que mantém um universo inteiro denso, um universo inteiro se manifestando. Mas vamos falar isso, vamos continuar comentando sobre isso em próximos programas, ouvintes. O programa Lux Esotérica de hoje está terminando aqui. Temos que agradecer sempre a audiência de vocês, mas vamos convidar os ouvintes para a nossa última vibração. Vamos uma vez mais nos relembrar, ouvintes, desta divindade que está dentro do nosso coração. Fechemos os nossos olhos e uma vez mais percebamos o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, ouvintes, sintamos aquele átomo permanente da divindade que está dentro de nós, a nossa chispa divina. Visualizemos o seu brilho e visualizemos, ouvintes, a sua energia se expandindo, preenchendo todo o nosso ser, iluminando todo o nosso corpo, se expandindo, clareando toda a nossa aura e os nossos arredores, e principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta chispa divina que habita o coração de vocês permaneça sempre se expandindo, sempre brilhando, e que a consciência de todos sempre esteja à busca da verdade e do autoconhecimento. Nosso programa, que está terminando agora, está a serviço dessa causa, ouvintes. Uma vez mais agradecemos o prestígio, o carinho, a sua sintonia aqui conosco. A todos que estão ao vivo comigo e também aqueles que vão me acompanhar nas gravações aí na sessão de áudio, na página da Loja Esotérica Virtual ou aqui também da Rádio Esotérica FM. Vamos deixá-los com
a programação aqui musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, que aqueles que estão me vendo aqui, os nossos servidores estão trabalhando 24 horas por dia para vocês terem o melhor da música, caros ouvintes. Então, nos despedimos, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos vocês no próximo programa. A todos vocês, um forte, um fraternal, um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.